Bom, pessoal, então vamos começar a nossa disciplina de Sistema Gerenciador de Banco de Dados nesse formato remoto. Como essa vai ser a nossa primeira aula, a minha ideia é não fazer um vídeo muito longo, para que eu tenha um feedback de vocês e possa adaptar de forma mais adequada as minhas aulas, em função desse feedback de vocês da primeira aula, tá certo? Então vai ser importante que vocês me deem um feedback. Bom, então a gente vai estudar o tópico 4 da nossa disciplina, que é a indexação. E nesse primeiro slide, eu tenho um exemplo para ilustrar o uso de índice em sistemas de banco de dados. Esse cenário é a ideia de fazer a busca de um determinado conceito, um termo, em um livro, certo? Que seria, por exemplo, eu tenho um livro de banco de dados e quero procurar o termo controle de concorrência. Uma estratégia para localizar se naquele livro de banco de dados existe o termo ou a conceituação do termo controle de concorrência seria ler o livro todo. E em cada página checar se existe lá o termo, se aparece o termo controle de concorrência. Uma outra estratégia mais eficiente seria ir na estrutura que a gente chama de índice remissivo do livro. Naquela estrutura, a gente vai encontrar todos os conceitos que existem naquele livro, né, que são que representam a minha chave de busca dentro do meu livro. Essa estrutura ela vai estar ordenada, certo? Está em uma ordem alfabética por termo. E aí a gente procura lá pelo termo controle de concorrência. Ao localizar esse termo controle de concorrência, associado a ele, a gente vai ter o quê? O número das páginas que contém esse termo. Então, essa mesma ideia funciona para indexação em sistema de banco de dados. Por quê? Porque quando eu vou fazer uma busca em uma tabela, por exemplo, eu tenho a tabela empregado, quero encontrar todos os empregados que residem na cidade de Fortaleza. Uma estratégia é eu ler a tabela toda e para cada tupla que eu estou lendo, eu comparar o atributo cidade do empregado com o valor Fortaleza, um string Fortaleza. Se satisfizer, então aquela tupla satisfaz, deve aparecer no meu resultado. A outra estratégia seria criar uma estrutura de índice, que a gente vai aprender quais são as estruturas que a gente pode utilizar para indexar dados em banco de dados, certo? Então, a outra estratégia seria criar uma estrutura de índice, onde a chave de busca dessa estrutura vai ser o atributo cidade, da tabela empregado, e quando eu for fazer a busca pelos empregados que residem em Fortaleza, então eu vou descer nessa estrutura, né, vou navegar nessa estrutura de índice, certo? Procurando pelo valor de chave de busca Fortaleza. Ao localizar esse valor de chave de busca Fortaleza, então associado a esse valor, eu vou ter o quê? Ponteiros, tá certo? Que representam, na realidade, endereços das páginas na minha tabela, que tem tuplas que tem como valor do atributo cidade Fortaleza. Então, nessa segunda abordagem, ao invés de ler a tabela toda, eu vou pela estrutura de índice, encontro a chave de busca com valor Fortaleza, e associada a ela tem o endereço das páginas que contém empregados ou tuplas que residem na cidade de Fortaleza. Bom, então, numa estrutura de índice, tá certo? As entradas sempre vão representar o quê? Uma chave de busca e ponteiros, ou seja, endereços físicos, que apontam para páginas, né? Ou são endereços das páginas, que contêm tuplas que satisfazem aquele meu valor de chave de busca. Então, como eu falei há pouco, se eu estou procurando empregados que moram na cidade de Fortaleza, então, na minha estrutura de índice, eu vou ter lá associado na chave de busca valores, por exemplo, Fortaleza é uma cidade, e associado a essa chave de busca eu tenho ponteiros apontando para páginas, tá certo, da tabela empregado, que contém tuplas que tem que o atributo cidade
tem um valor igual a Fortaleza. Uma coisa importante para a gente, com relação à utilização de índice, é importante ressaltar, é que as minhas estruturas de índice, elas são muito eficientes quando eu quero acessar um número, um subconjunto de tuplas da minha tabela, tá certo? Então, se eu quero acessar muitas tuplas, pode ser que a minha estrutura de índice não seja eficiente, tá certo? Eu ainda estou aprendendo a utilizar a canetinha aqui, pessoal, então só queria ressaltar esse item aí, que é reduzir a quantidade de acesso a disco para encontrar um subconjunto de tuplas, certo? Então a gente vai ver mais na frente, quando for fazer as experimentações, que deixa eu apagar aqui esse risco aí, senão vai ficar muito estranho. Pronto. Bom, então eu queria ressaltar só o fato que estrutura de índice são interessantes para quando eu quero acessar um subconjunto de tuplas, tá certo? Bom, as minhas estruturas de índice, elas podem ser classificadas como ordenadas e não ordenadas. Na minha estrutura de índice ordenada, tá certo? O que é que eu tenho? Todos os valores de chave de busca estão ordenados, tá certo? Em toda a estrutura de índice. Então, por exemplo, aí se assemelha aquele exemplo lá do índice remissivo. Então, quando a minha estrutura de índice é ordenada, todas as chaves de busca vão estar ordenadas, tá certo? Pode ser ordem crescente ou decrescente. A gente vai ver isso mais na frente, como é que a gente pode implementar isso, definir isso na prática. O que é que está por trás desse conceito? É o seguinte, se eu acessar tuplas pela minha estrutura de índice, eu vou retornar essas tuplas de forma ordenada, tá certo? Então, quando eu for encontrar, vamos supor, eu quero encontrar empregados que residem na cidade Fortaleza e na cidade Recife. Quando eu for localizar, tá certo? As minhas tuplas via estrutura de índice, as tuplas que estão que tem o atributo cidade igual a Fortaleza vão aparecer antes das tuplas que tem o atributo cidade igual a Recife. Por quê? Porque as minhas chaves de busca estão ordenadas dentro da minha estrutura de índice. Bom, os índices ordenados, eles podem ser primário ou secundário. Esse é outro conceito muito importante, tá certo? Então, a gente vai falar muito aqui de índice clusterizado e índice não clusterizado, tá certo? Então, o índice primário é um índice clusterizado, tá certo? O que é que significa isso? Além de eu conseguir acessar minhas tuplas de forma ordenada via estrutura de índice, né, se eu acessar pela estrutura de índice, eu retorno as tuplas de forma ordenada, no índice primário, a minha tabela também vai estar fisicamente ordenada pela chave de busca, certo? Ou seja, quando o meu índice é primário e defino lá, como por exemplo, chave de busca da minha estrutura índice, o atributo cidade, então os valores de chave de busca estão ordenados dentro da estrutura de índice e minha tabela vai estar fisicamente ordenada pelo atributo cidade, tá certo? Bom, um índice primário, ele pode ser denso ou pode ser esparso. Quando o índice é denso, significa o quê? Que eu tenho uma entrada na minha estrutura de índice para cada tupla. Quando o índice é esparso, eu tenho uma entrada na minha estrutura de índice, tá certo? Para um subconjunto de tuplas da minha tabela. O que é que acontece na prática? Quando o meu índice é esparso, né? Quando, por exemplo, eu defini um índice primário, vocês vão observar isso no SQL Server, tá certo? Quando eu definir o índice primário, ele vai, tá certo? Automaticamente criar um índice espaço. O que é que seria esse índice espaço? Eu vou apenas criar uma entrada na minha estrutura de índice para a primeira tupla de cada página da tabela, tá certo? Por que isso? Porque, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma determinada página P, certo? Que o atributo, a primeira tupla tem o atributo Fortaleza, que é a primeira ocorrência que tem de tuplas com cidade igual a Fortaleza, tá certo? Vamos supor que esteja nessa página P. E na página seguinte, o primeiro
a primeira tupla da página seguinte já tem o atributo cidade igual a Recife, certo? Então, significa o quê? Que qualquer cidade que comece com letras entre F e R, tá certo? Vão estar, na realidade, F e S vão estar na página P, tá certo? E as tuplas que têm cidade começando com R vão estar nessa página K, que seria a página depois dessa página P. Então, basta indexar a primeira tupla de cada página, tá certo? Porque eu consigo localizar as tuplas que estão entre uma página e outra, já que a minha estrutura de índice está ordenada. Então, na prática, o índice, quando eu crio um índice clusterizado, automaticamente o sistema de dados vai criar um índice espaço, já que é mais vantajoso para ele. Bom, quando o índice é secundário, tá certo? Ou não clusterizado, a tabela não vai estar fisicamente ordenada pelo chave de busca, tá certo? E nesse caso, o índice secundário ele só pode ser denso, ele não pode ser espaço. Por quê? Porque eu não tenho mais a propriedade da ordenação física da tabela. Bom, qual é o impacto prático de eu ter um índice primário espaço e um índice secundário sempre denso? É que quando eu crio um índice primário e ele é espaço, a minha a árvore que vai ser gerada, porque a gente vai ver que na prática os índices ordenados são implementados através de árvores B+. Então, quando meu índice é espaço, a altura da árvore é menor do que se o meu índice fosse denso. Por quê? Porque eu vou indexar menos tuplas na tabela, naturalmente vou ter menos entradas na minha estrutura de índice, quando o índice é espaço, do que quando o índice é denso, tá certo? Bom, e o que é que representa na prática a árvore ser mais baixa do que outra? Eu tenho menos acesso à memória secundária, ou seja, eu tenho menos acesso, se minha memória secundária for disco, eu tenho menos acesso a disco para chegar até o nó folha de uma árvore mais baixa, tá certo? Do que se a minha árvore for mais alta. Então, o caminho percorrido para chegar até o nó folha quando o índice é espaço, ele é menor do que quando o índice é denso. Só lembrando para vocês, pessoal, que na sexta-feira a gente tem o nosso encontro lá no horário da nossa aula, tá certo? Para a gente tirar dúvida. Então, as dúvidas que forem surgindo com esse vídeo, vocês vão anotando para que a gente consiga, a gente discutir isso na próxima sexta-feira, certo? Bom, e aí eu deixo aí esses dois exercícios para vocês, para a gente discutir na sexta-feira. Primeiro é o seguinte, responder por que um índice secundário não pode ser implementado como índice espaço. Então, primeiro, vocês têm que justificar por que um índice secundário não pode ser implementado como índice espaço, tá certo? E o segundo, eu quero que vocês diferenciem o conceito de índice primário e chave primária, tá certo? Lembrando para vocês, então, só para trazer um complicador a mais para vocês responderem essa segunda pergunta, é que eu quero que vocês também façam a seguinte prática agora, já que vocês fizeram o fundamento de banco de dados. Vocês vão criar uma tabela qualquer, um banco de dados qualquer, e definam lá nessa tabela uma chave primária, tá certo? E quero que vocês olhem lá no esquema do banco de dados, tá certo? Que vocês, se for no caso o SQL Server, aquela aba à esquerda, tá certo? Entrem lá para aquele banco de dados e para a tabela que você criou, lá na pasta de índice, tá certo? Vocês vão clicar e vão ver que foi criado automaticamente um índice primário para aquela tabela, porque vocês definiram a chave primária. Mas eu quero que vocês diferenciem esses dois conceitos, tá certo? E pensem por que o sistema de banco de dados está automaticamente criando um índice primário, tá certo? Para a chave primária, tá certo? E aí a gente discute isso na sexta-feira. Então, continuando aqui, como a característica de um índice não ordenado, desculpa,
que quando eu for acessar minhas tuplas via estrutura de índice, tá certo? Essas tuplas não vão vir ordenadas necessariamente pelo meu atributo chave de busca, porque essa estrutura de índice é uma estrutura de índice não ordenada. Então, não existe ordenação dos valores de chave de busca dentro da estrutura de índice, certo? Bom, então, a estrutura de índice não ordenado mais clássica é a estrutura de índice hash. Então, o que é que caracteriza um índice hash? A primeira coisa, eu preciso de uma função que a gente chama a gente denomina de função hash. E essa função, ela é utilizada para tanto criar a estrutura de índice como para localizar tuplas dentro da minha tabela, tá certo? Então, vamos supor que eu tenho essa estrutura de índice aí que eu criei, tá certo? Que ela pega o atributo, essa estrutura de índice aqui, ela pega o primeiro atributo aqui, que é esse atributo ID, tá certo? Divide por 3, e desse resultado pega o piso dessa divisão, ou seja, pega o menor inteiro dessa divisão. Então, qual é a ideia que está por trás da estrutura de índice hash? Primeiro, o seguinte, a unidade que eu vou utilizar para alocar entradas na minha estrutura de índice, ou seja, chave de busca, ponteiro, tá certo? É o que a gente faz chamar de bucket, tá certo? Bom, então aqui eu tenho um bucket com endereço 3. Por que isso? Porque quando eu pegar para essa tupla aqui, primeira tupla, Yasmin, o ID, o atributo ID dela é 9, e aplicar minha função hash, que é dividir o 9 por 3, tá certo? Então ele vai me retornar o quê? 3. Então, 3 é o endereço do bucket, que eu vou alocar aqui uma chave de busca, que é o 9, e quem mais? O ponteiro que aponta para a página que contém essa tupla, ou seja, aponta para o endereço da página que contém a tupla com, com ID igual a 9, tá certo? Se eu aplicar o mesmo princípio para essa segunda tupla, Bárbara, com ID igual a 1, então, se eu aplicar a função hash a esse ID, eu vou ter o quê? Vou ter 1 dividido por 3, vou ter 0,33, vou pegar o piso disso, então vou pegar o quê? O bucket com endereço 0. Então, aloco aqui dentro desse bucket de endereço 0 o ID 1 e o ponteiro que aponta para a página, tá certo? Que contém a tupla com esse ID. Mesma coisa eu vou fazer aqui para a terceira tupla, que eu tenho Rebeca com ID igual a 10, divido 10 por 3, isso vai me dar 3,33, e aí, eu como vou pegar o piso, essa tupla tem que ser alocada onde? No bucket com endereço 3, porque eu estou pegando o piso. Então, aqui aloca a entrada ID 10, tá certo? E o ponteiro que aponta fisicamente para a tabela que tem essa tupla com ID igual a 10. E aí, assim, eu vou fazendo para todas as outras tuplas. Então, aqui, por exemplo, Sofia, que tem ID igual a 7, então 7 dividido por 3 vai dar 2 e alguma coisa. Como eu estou pegando o piso, eu vou alocar no bucket de endereço 2, tá certo? A entrada chave de busca 7 e o ponteiro para a página que tem essa tupla. Bom, depois para Caio, né, que tem aí igual a 3, então quando aplicar a função hash, o bucket vai ser de endereço 1, tá certo? E então eu aloco aqui uma entrada no bucket de endereço 1, eu aloco a entrada chave de busca 3 e o ponteiro que tem o endereço da página que tem a tupla com ID igual a 3. Para a tupla André com ID igual a 2, 2 dividido por 3 vai dar 0 alguma coisa, então vou inserir, como é o piso, vou pegar o menor inteiro, então vai ser o 0. Então vou alocar uma entrada aqui no bucket 0 com ID 2 e o ponteiro para a página que tem essa tupla. Faço isso para a tupla 4, que vai ficar alocada a tupla com ID 4, tá certo? Que vai ficar alocada
o ID 4 dentro do bucket 1, e a tupla 14, né, com ID igual a 14, a Lara, tá certo? Então, dividindo 14 por 3, isso vai dar 4 e alguma coisa, e aí, como eu vou pegar o menor inteiro, então eu vou alocar no bucket 4 essa entrada 14, com o ID 14 e o ponteiro apontando para a página que aponta para essa tupla. Bom, a grande vantagem aqui de eu utilizar uma estrutura de índice hash é o seguinte: se eu tenho uma consulta que quer retornar o salário do empregado, certo? Com ID igual a 2, o que é que vai acontecer? Eu pego o ID, aplico a função hash, o resultado vai me dar 0, porque eu vou dividir 2 por 3, vou pegar o piso, 0. Então, eu vou no bucket com endereço 0, percorro esse bucket, tá certo? Então, ele é carregado em memória, esse bucket é carregado em memória, bucket com endereço 0. Faço uma leitura dentro desse bucket, até localizar uma entrada com chave de busca igual a 2. Se eu localizar, associado a essa chave de busca, eu tenho um endereço, tá certo? Então, aqui eu tenho um endereço que aponta para a página que tem essa tupla com ID igual a 2. Então, aqui eu consigo já recuperar o salário do empregado, tá certo? Então, no caso do índice hash, com 2 acessos a disco, ou seja, um acesso a disco para localizar o bucket, tá certo? Como é que eu localizo o bucket? Aplico a função hash ao ID da tupla que eu quero identificar o salário dela, tá certo? Que seria no caso 2. Então, acessei o bucket que está em disco e depois vou acessar a página que tem essa tupla. Então, são 2 acessos a disco. Bom, o problema quando eu tenho um índice hash é o seguinte. Desculpa, pessoal, porque eu apertei a animação mais de uma vez. Vamos supor que eu quero inserir uma tupla, tá certo? Com ID igual a 11, tá certo? Então, aqui eu quero incluir essa tupla da funcionária Luísa com esse salário aqui. Bom, como eu estou utilizando uma estrutura, tá certo? De índice hash, para indexar essa tupla, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que incluir uma entrada em um dos buckets da minha estrutura de índice, ou, se for necessário, criar um novo bucket. Então, para eu fazer isso, eu tenho que aplicar a função hash ao ID da funcionária e da empregada Luísa, tá certo? Então, 11 dividido por 3 vai dar 3 ponto alguma coisa. Como eu quero o piso, tá certo? Eu teria que alocar uma entrada num bucket com endereço 3, tá certo? Para ter uma chave de busca 11, tá certo? E o endereço da página que eu tenho essa tupla armazenada. Só que esse bucket já está cheio, com 2 entradas. Então, eu estou supondo aqui que a capacidade de cada bucket são 2 entradas. Bom, eu não tenho mais como alocar uma entrada nesse bucket, tá certo? Mas eu tenho que alocar uma entrada para essa nova tupla que eu estou inserindo na tabela. E para eu localizar essa tupla, utilizando o princípio de índice hash, eu teria que associar essa tupla de alguma forma ao bucket de endereço 3. E aí, para resolver esse problema, a única solução seria o quê? Eu criar uma lista, tá certo? Seria uma lista encadeada de nós, né? Que tem endereço 3, tá certo? Então, o que é que significa isso? Meu bucket 3, ele agora tem 2 nós. Então, para eu localizar a tupla com... Por exemplo, quero localizar o salário da tupla que tem a ID igual a 11. Então, pelo princípio aqui do índice hash, aplico a função hash, me retorna 3. Nesse primeiro nó, o 11 não está localizado aqui, mas eu tenho um ponteiro para um nó dentro dessa lista cadeada. E aqui é que eu vou localizar uma chave de busca 11 e o ponteiro que tem o endereço da página
da tupla que tem esse ID 11, tá certo? Bom, qual a implicação prática disso? É que, nesse caso, eu perdi aquela propriedade de ter dois acessos a disco para localizar uma tupla. Para localizar essa tupla com ID igual a 11, então eu tenho um primeiro acesso a disco para carregar esse bucket 3. Não, essa entrada não está nesse nó, mas eu sei que existe um outro nó associado ao bucket 3, e aí eu tenho que ir até esse outro nó, então que seria um outro acesso a disco, tá certo? Então, o que é essa lista encadeada? Esse ponteiro, na realidade, significa o quê? Que um endereço de uma página em disco, tá certo? Que tem a continuação do bucket 3, para representar essa lista encadeada. Então, eu tenho um primeiro acesso a disco para localizar essa entrada, um segundo acesso a disco para localizar, para acessar o segundo nó dessa lista encadeada. E aqui eu localizo, eu encontro esse valor de chave de busca 11, tá certo? Associado a ele eu tenho esse endereço, e aí eu vou acessar a página que contém a tupla com ID igual a 11. Então, nesse caso aqui, eu tive o quê? 3 acessos a disco para localizar essa tupla. Primeiro acesso para localizar o primeiro nó do bucket 3, depois navegar para o segundo nó do bucket 3, e aí acessar a página, tá certo? Que estou acessando a página que tem a tupla com ID igual a 11. Então, isso aqui, que é o que a gente chama de bucket overflow, porque eu enchi a quantidade máxima de entrada nesse bucket aqui e tive que criar essa lista encadeada, tá certo? Então, houve aí um enchimento do bucket, tá certo? Um sobreenchimento do bucket, e aí eu precisei alocar um novo nó, né, numa lista encadeada, associada ao bucket com endereço 3. Bom, então, aí fica com uma prática para vocês, se bem que a gente já fez isso, mas de qualquer forma, identifique quantos acessos a disco eu vou precisar para localizar a tupla com ID igual a 7, tá certo? E aí a gente discute na próxima sexta. Uma outra prática interessante, outro exercício interessante é identificar quantos acessos a disco eu preciso para acessar ou para processar a consulta que select a from empregado, from employee, where ID igual a 8, tá certo? E aí, na realidade, 8, isso, igual a 8, tá certo? Porque aí eu quero saber quanto acessa disco eu vou precisar para processar a consulta onde eu quero encontrar um empregado com ID igual a 8. Bom, como eu havia falado para vocês, esse primeiro vídeo eu quero que ele seja mais curto para eu ter um feedback de vocês, para vocês me falarem como é que está indo a dinâmica dessas gravações, tá certo? Então, no próximo vídeo, tá certo? Eu vou começar a abordar as árvores B+, né? As árvores B+, têm de fundamental importância dentro de sistemas de banco de dados, por quê? Porque é a estrutura de indexação, tá certo? Utilizada em todos os sistemas de banco de dados. É uma estrutura que a gente diz que ela só tem uma chave de busca, ela pode ser composta, a gente vai ver isso mais na frente, ou só é composta porque ela tem vários atributos, mas é uma única chave de busca, tá certo? Ou pode ter só um atributo, mas de qualquer forma sempre é só uma chave de busca. E a gente vai estudar também estruturas que têm mais de uma chave de busca, mas não é o caso de árvore B+, tá certo? Então, a gente, próxima aula, começa a estudar as árvores B+, tá certo? E depois da gente definir a árvore B+, a gente vai fazer algumas práticas, tá certo? De experimentação, que a gente, para isso, vai precisar do SQL Server. Então, se alguém precisar do SQL Server, me escreve um e-mail, tá certo? Para que eu disponibilize um link do Dropbox para que vocês possam baixar instalar o SQL Server a partir do ponto ISO que eu tenho com relação ao SQL Server. Tá certo, pessoal? Então,
Na próxima gravação eu vou abordar as aves do mais. Tudo de bom para vocês.